tem todos os motivos para ser uma pessoa revoltada e amargurada com a vida, mas ela optou por viver. O menino de Passos, em Minas Gerais, que nasceu com uma doença congênita raríssima e o impediu de andar, o deixando em uma cadeira de rodas, caminhou para passos largos para a autoestima e as artes. Mulher trans, ela é fotógrafa, escritora, mídia ativista, colunista do Mídia Ninja, CEO do projeto Galeria e graduanda em teologia. Sua existência significa resistência. Minha convidada de hoje é Leandrinha Duarte. Oi, gente! Meu Deus, que alegria tá aí. Muito, 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 muito obrigada. Gratidão imensa pela oportunidade de estar aqui nesse momento com vocês. Como eu disse, momentos como esse são revolucionários, né? Momentos que a gente para refletir, para fazer as análises em tanto house, né, que se encontra no nosso país, sem dúvida nenhuma, é um momento de muita resistência. Muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço, agradeço. Eu só agradeço. E estou muito feliz com a sua presença e espero que você goste do nosso papo. Leandrinha Duarte, quais são as suas lutas? Nossa, são várias, né? Eu sou tão jovem, eu sou tão pequenininha ao... Tem tanta gente foda e tá caminhando aí, né? Mas eu tenho muitas lutas. A minha principal delas é a igualdade, né? A minha principal bandeira é pensar num projeto de mundo onde corpos como os meus talvez possam ter voz, possam ter autonomia, possam ter liberdade para existir e que coexistir, né? Uhum. Eu pauto para pessoas com deficiência, eu pauto para mulheres, eu pauto para LGBTs, e sem dúvida nenhuma nadar contra a corrente, né? Esse é o grande exercício, né? Nadar contra a corrente, Sim. tá? Como sistema e empurra a gente, né, para a margem. É. E me diz uma coisa, o que que a gente precisa fazer para ter um Brasil igualitário, Leandrinha? Eu acho que é um exercício tanto de empatia. Eu acho que em 2020, 2019, a gente falou tanto de empatia, tanto de segurar a mão do outro e ninguém solta a mão de ninguém. Então, eu acho Sim. que não aprendeu. A gente não aprendeu a fazer isso acontecer de verdade, né? A gente não aprendeu a segurar a mão de ninguém para não ter que soltá-la. E quando a gente fala do exercício da empatia, também é isso, né? Que você se colocar no lugar do outro. Afinal, a sua pauta ela não é uma pauta individual. Ela não pode ser uma pauta individual. Não é porque eu sou uma pessoa trans, eu não tenho que falar de pessoas com deficiência. Não é porque eu sou uma pessoa negra, eu não posso falar de LGBTs. Não é porque eu sou uma pessoa indígena, eu não posso falar do movimento negro e vice-versa. Eu acho que essa noção, essa virada de chave de se colocar no lugar do outro, entender que as nossas pautas estão ligadas, essa é a chave. Tá? Essa é a chave para a gente começar a projetar, a desenhar um projeto de mundo igual, Isso, igualitário. isso é sororidade, não? Oi? Isso é sororidade? Não sei se é sororidade, sabia? Eu acho que a gente está muito longe de atingir sororidade, de verdade, assim. Eu Uhum. vejo, eu vejo muita gente pregando sororidade e praticando pouco, né? Porque a gente não sabe nem ser empático, a gente não sabe colocar no ar do outro, a gente não sabe ouvir as pessoas. E não tem como você ser integralmente uma pessoa que pratica a sororidade sem também se colocar no lugar do outro, também ouvir o outro, também comunhar com o outro, né, para criar laços, criar vínculos, estabelecer planos coletivos. Eu sempre falo que os planos coletivos ele é algo que
e é revolucionário para a vida. Assim. Uma vez que eu e você trabalham junto, a gente consegue, sabe? A gente vai dar conta do recado, a gente vai quebrar essas barreiras que tanto oprime, violenta corpos como os nossos. Né? Sim. E como é que é para você, dentro do seu raciocínio, entender da seguinte forma, daquele lance que você disse agora sobre o lugar de fala, que vem dos livros da Djamila Ribeiro, tudo que assim, você não tem o lugar de fala para você falar. Você é um homem branco, hétero, cis, você não pode falar de um homem negro homoafetivo. É, isso é uma linha muito tênue, né? Como é que a gente faz isso se colocando no lugar do outro, mas não podendo ter o lugar de fala? É um desafio, né? É um desafio, porque a gente sempre vai acabar esbarrando em ocupações que não são condizentes com a realidade, né? Eu digo um exemplo muito claro disso, eu digo isso muito dentro do movimento de pessoas com deficiência. O movimento, só um resumo, tá? O movimento de Não, não pessoas. resume não, pode falar. O movimento de pessoas com deficiência ele está em pré e tomado pela direita conservadora. É um fato. É mesmo? Sim, o movimento é pautado por homens brancos fundamentalistas religiosos. Que É, é, um, isso? é um cenário caótico. Para você ter uma ideia, quem é a referência, anotem, viu, gente? Quem é a referência de políticas públicas para pessoas com deficiência dentro da Câmara é a deputada Flor de Lis. Nossa, é verdade. Então, só para você ter uma ideia de quem é que a gente tem como referência, entendeu? Vamos lá, só voltando. Dentro do movimento de pessoas com deficiência, o movimento parou. O movimento parou no ano de 70, na década de 60, de 70, de 60, onde a pauta lá atrás era acessibilidade, a mobilidade. Tudo bem, esse não é o problema, até porque enquanto existia um corpo torto, enquanto existia um corpo aleijado, defeituoso, deficiente, esse corpo e foge né, da curva, para sempre a pauta mobilidade e acessibilidade vai ser pauta. Para sempre. A gente não vai fugir disso. A questão é a gente precisa avançar nos debates. A gente precisa aprofundar o debate. E aprofundar o debate também implica entender o lugar de privilégio dentro desse movimento. Aham. Quando, nas minhas reuniões do movimento de pessoas com deficiência, eu coloco, será que a gente vai precisar de algum ativista, algum nome muito famoso do movimento de pessoas com deficiência seja brutalmente assassinado para que o movimento de pessoas com deficiência tenha o mesmo boom da década de 60 no Brasil? Não sei. Será que a gente vai precisar botar fogo em ônibus? Também não sei. Será que a gente vai precisar botar fogo em cadeira de rodas? Não sei. A questão é que muita gente precisa de uma atitude radical. Muita gente precisa botar fogo em ônibus para ser ouvido dentro do movimento de pessoas com deficiência. A questão é que o lugar de privilégio, muitas das vezes, e a grande maioria dessas pessoas com deficiência, são de classe alta, muito ricas, brancas, e moram extremamente bem, e têm acesso à tecnologia assistiva, gente com grana. Então, quando essas pessoas me ouvem falando eu tenho que botar fogo em ônibus, elas falam, ai, mas a Leandrinha é muito radical. A Leandrinha não tem como dialogar com ela, ela é muito radical. Não, não é uma questão de ser radical. A questão é que está todo mundo no mesmo barco. Todo mundo. Na deficiência está todo mundo no mesmo barco. A questão é que algumas pessoas estão sentadas no assoalho, outras pessoas estão na janelinha, outras pessoas têm um bote salva-vidas, outras pessoas têm um remo, outras pessoas têm um colete salva-vidas. Cada um está sentado numa posição diferente desse mesmo barco.
Quando o abacetismo chega no nosso corpo, para quem não sabe, abacetismo é o preconceito voltado a corpos com deficiência. Quando isso chega no nosso corpo, tá todo mundo fodido, tá todo mundo lascado no mesmo barquinho, sabe? Aí as pessoas não têm essa noção do privilégio delas. É óbvio que uma pessoa que está sentada numa cadeira de 60 mil reais não tem para ela querer botar fogo na porra de um ônibus, gente. Uma Não tem. cadeira elétrica custa. Uma cadeira é elétrica ou eletrônica? Como é que a gente fala? Uma cadeira motorizada, Motorizada. Custa 60 mil reais, Leandrinha? lógico, tem cadeiras manuais, existem nesse valor. Caramba! Hoje eu falo cadeira elétrica, viu, gente? Mas até mesmo para provocar mesmo, pelo amor de Deus, a cadeira elétrica paramos lá na Inquisição. Mas enfim, eu falo cadeira elétrica e foda-se. E aí, e você entender o seu lugar de privilégio é muito importante. Porque aí você não resvala em gente que está precisando realmente pautar, né? Em gente que está precisando realmente de ser ouvido. E aí eu acho que isso vale para todos os segmentos. Se você é um LGBT e tem mais acesso e mais privilégio que outros LGBT, ceda o espaço da sua fala, tá? Ceda o espaço da sua fala para outra LGBT que talvez não tenha o mesmo acesso que você tem de fala. Eu acho que vale também, eu sempre falo para o movimento de pessoas com deficiência, que o dever de pessoas sem deficiência é lembrar que a nossa pauta existe. É lembrar que as pessoas com deficiência estão fodidas, entendeu? E a gente não é uma aldeia isolada no canto. A gente é 54 Sim. milhões de pessoas com deficiência, então é muita gente com deficiência. É o número que elegeu o Não dá, Bolsonaro. É muita gente, né? sim, não dá mais para pessoas sem deficiência ocupar o nosso lugar. Então elas devem lembrar que as nossas pautas existem e jamais falar por nós, né? Substituir a fala de alguém estando numa posição de privilégio é muito fácil, mas é desleal, né? Porque não diz. Tem uma deputada, eu não sei se é em Brasília ou em São Paulo, que é PCD. Você acha que a gente precisa de políticas públicas? Claro que você acha, mas assim, como que a gente conseguiria ter uma política pública razoavelmente acessível aos PCDs? Eu acho que a esperança da gente começar. Para começar, assim, de verdade, eu acho que a gente tem que voltar a 1 milhão de asas. Sabe aquele negócio que volte 200 asas. É isso, a gente tem que fazer. Voltar 200 asas. Sabe por quê? Porque acaba que o movimento de pessoas com deficiência, ele está num sistema e não vai pautar pessoas com deficiência. O Brasil vive um momento e não vai pautar pessoas com deficiência tão cedo, tão cedo. Isso aconteceu na década de 60, na década de 70, porque foi trampolim político para muitas pessoas se aliarem a um grupo de pessoas, né? Então, quando a religião, né, quando as entidades religiosas resolveram olhar para pessoas com deficiência, olharam de forma assistencialista mesmo, né? De tipo, vou me apropriar disso aí, é uma pauta em sala, então vamos tocar nessa pauta. Eu acho que é necessário, sim, a gente começar a tentar discutir política pública dentro desse sistema falido, mas a gente precisa de mais pessoas ocupando esses lugares. E mais pessoas ocupando esses lugares não significa necessariamente eu ser eleita vereadora, eu ser eleita prefeita, eu ser eleita, sei lá, presidente da República. Mas Mas você se candidatou, ocupar, você se candidatou, né? sim, esse lugar que corpo político mesmo, né?
essa consciência de que todo urbo é político e todo urbo pode fazer política, mesmo não estando dentro da institucionalidade, é algo e precisa ser real na cabeça das pessoas. As pessoas perderam a noção do quanto elas são potentes politicamente, sabe? As pessoas perderam a noção do quanto elas podem se articular politicamente. E isso é fazer política. Não vai resolver eu, Leandrinha Duarte, entrar dentro de uma Câmara de Deputados onde as minhas pautas vão ser sufocadas pelo sistema. E aí, sabe o que vai restar para mim? Vai restar para mim pautar qualquer outra coisa, menos pessoas com deficiência. Porque o próprio sistema não entende a necessidade do meu corpo estar ali. Então, mesmo eu ocupando esse lugar, a minha pauta é soterrada. Isso é um fato. As pessoas com deficiência que são eleitas, mano, são pouquíssimos os avanços que elas conseguem fazer. Sabe? Elas nadam contra um sistema e não pensam em políticas ali. Então, ou ela não faz nada ali dentro, ou ela vai se unir a outras pautas, que é o mais inteligente a fazer. Porque você não vai ficar ali também ganhando dinheiro público para não fazer nada. Você não consegue pautar as suas pautas, né? Você não consegue colocar a sua agenda. Então não faz sentido. Então, por exemplo, Mara Gabrilli. Esse era o Mara nome. Gabrilli, ela é senadora, ela não é deputada, é senadora. Há muitos anos ela é senadora. Ela teve, óbvio, não estou deslegitimando a importância dela para o movimento de deficiência, até porque ela construiu a LBI, né, a Lei Brasileira de Inclusão, enfim. Mas a aba e a grande maioria das pautas delas não gira em torno de pessoas com deficiência. Então, esse é o problemático. Porque ela não consegue desenvolver as pautas delas. E talvez, às vezes, não é nem ela e não rira. Não sei, tá, gente? Também não estou fazendo a defesa. Mas talvez até não seja ela e não rira, mas porque não rabe. Entendeu? Dentro desse sistema capacitista, não rabe a pessoa com deficiência. Eu costumo falar que não se invisibiliza o que não existe. A gente nunca existiu. A gente nunca existiu. Não existimos. Então não tem como você invisibilizar uma pauta que não existe. Isso é muito sério, é muito triste. Eu, Leandrinha Duarte, quando eu aponto o dedo na área da esquerda e falo, vocês não fazem porra nenhuma, vocês não fazem merda nenhuma, vocês se aproveitam do discurso, isso é problemático. Isso é muito problemático. Por quê? Porque eu sei que a direita, de forma assistencialista, de forma burra, de forma aproveitadora, a direita faz. Então, olha para você ver a gravidade. A Leandrinha Duarte, um corpo, e você bate o olho e você entende quanto um corpo de esquerda, como eu agora estou implodindo a esquerda para falar de pessoas com deficiência. Entende? Então, eu acho que vai chegar o momento e o próprio movimento de pessoas com deficiência vai ter que entender e não dá para começar, não dá mais para corrigir, né, o assistencialismo da direita, mas a gente tem que começar de algum lugar, entendeu? De algum lugar a gente tem que começar, então não sei como. A gente vai arrombar a esquerda? Não sei. Uma coisa, eu estou pensando muito, com uma reflexão muito forte, só um parêntese. As mulheres negras estão na história, tentando fazer história há mais de 100 anos. Há mais de 100 anos aqui no Brasil. Quando Marielle é brutalmente assassinada, as mulheres negras se acendem. Elas não pediram licença. Elas não pediram licença para falar.
Elas arrombaram a porta e falaram, beleza, agora a gente vai falar. E vocês vão ouvir a gente. O fator e a mobilização ela é muito importante. Eu não vejo possibilidade de uma ascensão do movimento com pessoas com deficiência sem uma participação efetiva, incisiva, radical, brutal do próprio movimento com pessoas com deficiência. Ninguém vai pautar por nós. Ninguém vai pautar por nós. É necessário uma revolução, né? É esse o ponto, né? É necessário uma revolução nesses movimentos, principalmente no movimento de pessoas com deficiência. E eu queria perguntar para você qual que é a diferença da problemática do ativismo PCD de pessoas com deficiência e do ativismo LGBT. A primeira coisa que a gente tem que entender, a gente está falando de segmentos e cada um deles tem as suas potencialidades, né? Mas também tem as suas fraquezas, né? Um ponto com outro que a gente ainda luta por coisas humanas básicas. A gente ainda luta por passos lentos, né? O movimento LGBT, por exemplo, especialmente o movimento trans, né, do qual eu pertenço. Certo. A gente ainda luta para usar o banheiro e a gente quer usar. A gente ainda luta para ter o nosso nome reconhecido no nosso documento. A gente ainda luta para não ser morta na rua. A gente luta para viver mesmo, sabe? O básico do básico do básico, sabe? A estimativa de vida passada dos 35 anos, né? Sim, enquanto movimento de pessoas com deficiência, a gente ainda luta para ser reconhecido enquanto humano, né? A gente ainda luta para ter uma voz, né? Para que a nossa voz não seja substituída, para que o meu corpo não seja colocado em xeque quando eu ocupo uma posição de poder, por exemplo. O corpo não seja questionado, né? E o meu trabalho não seja questionado por ser um corpo com deficiência. Então, a gente ainda luta por coisas muito básicas, muito humanas, né? E os desafios de articulação são quase os mesmos. A gente ainda vê um movimento LGBT muito enfraquecido, porque o movimento LGBT ainda não aprendeu a andar de mão dada. Sabe? Uma coisa que me alivia um pouco é a virada política que a gente está dando. Sabe? A virada política que está acontecendo no nosso país me deixa um pouco mais aliviada e esperançosa para começar a pensar num projeto de país, sabe? Então, hoje, se você olhar para as candidaturas que se elegeram, você vai ver mais representatividade ali dentro. Você vai ver mais pessoas trans. Você vai ver agora homens ex. Enfim, você acaba tendo o LGBT ocupando esse espaço, né? E é um espaço de direito mesmo, né? Então, essa consciência é me alivia também. Mas ainda falta muita articulação, né? Ainda falta muita sincronia de discurso, sabe? Eu acho. Leandrinha Duarte, para a gente fazer uma síntese, como está o Brasil? O Brasil ele enfrenta um dos momentos mais delicados que a gente possa um dia ter imaginado, né? Eu tenho 25 anos e eu nunca vivi uma pandemia. Eu passei raspando pelo A1N1 lá atrás, mas eu nunca vivi uma pandemia dessa magnitude. Esse momento de pandemia, de isolamento, fez muitas questões vir à tona, né? E muitas reflexões também.
e percebo o quanto a gente ainda, novamente, eu sempre vou bater nessa tecla, o quanto a gente ainda precisa se mobilizar, sabe? O quanto a gente ainda precisa se articular, olhar nos olhos um do outro, olhar para as pautas um do outro, entender quais as interseccionalidades a gente tem e somar, né, para a gente. Novamente, entendendo e as pautas agora elas precisam deixar de ser pautas individuais para serem pautas coletivas. O Brasil ainda é um país violento, o Brasil ainda é um país preconceituoso, o Brasil ainda é um país e vive na corda bamba em relação à segurança de vidas, né, de pessoas. E aí, quando eu falo de vida, eu falo de qualidade de vida também. Certo. Eu quero poder viver, mas eu quero poder viver com dignidade. Sabe? Não vai Lógico. adiantar eu ser a viva enquanto uma mulher trans e eu não ter condições de ter um emprego, por exemplo. Dignidade humana, né? Esse é um exercício. Acho que a gente ainda tem muito que aprender nesse sentido, sabe? Mesmo assim. Sim, sim. A gente precisa. Não é só na hora de votar, né? Eu acho que é com seu vizinho, é com seu próximo, é isso que a gente precisa. A gente precisa entender o outro, às vezes é muito difícil, mas respeitar é um mínimo. Eu acho que a gente precisa disso, né? A gente precisa de respeito. E falando desse lance ainda do Brasil, eu quero perguntar para você qual que é o papel do atual governo para a história do país, para a história do Brasil, para a posteridade? Nossa, ranking impacto, né? Ranking impacto, uma vez que a gente tem um governo e não se responsabiliza pelos seus atos e de forma muito transparente, por uma coisa a gente não pode negar, a gente sabia onde a gente estava se metendo. Bolsonaro, o governo Bolsonaro, foi muito claro nas suas ideias, extremamente claro. A gente sabia que ia ser uma bosta. A gente sabia que os direitos humanos estavam em xeque. A gente sabia que a existência de algumas pessoas iriam ser colocadas para jogo. A gente sabia o quanto não era prioridade o meio ambiente para esse governo. Os impactos desse governo, eu, assim, sem dúvida, não acho que a gente vai sair em menos de 10 anos sentir Caramba. impacto, sabe? Eu acho que a onda, é óbvio, né? A onda progressista, ela vem acontecendo, né? A gente vê pessoas de bem, pessoas da gente sendo eleitas, por exemplo, mas a onda do conservadorismo, ela vem tão forte quanto, né? A gente ainda vai passar por essa onda do conservadorismo. E ainda com mais força, né? Porque esse governo deu licença para isso acontecesse. Esse governo deu licença para matar. Esse governo deu licença para oprimir. Esse governo deu licença para retirada de direitos. Esse governo deu licença para tomada de terras de posse. Sim. A gente ainda tem muito e segurar, né, essa marimba, como diz as EI. A marimba vai ser pesada, assim mesmo, sabe? Segura a marimba aí, mon amour. Sim, literalmente. E aí, estratégias de sobrevivência. Como a gente vai lidar com isso? Como a gente vai lidar com essas perdas? A gente vai ter que se articular, a gente vai ter que se movimentar, a gente vai ter que fazer revolução. Como a gente vai fazer isso? A gente vai para a rua, a gente vai fazer greve, a gente vai manifestar. Eu acho que a gente tem que tomar conta disso. A gente tem que tomar conta disso, né? Sim. É, E você acha que daqui 50 anos, como que esse governo vai ser visto? nossa, eu é uma mancha, né? Você não apaga uma mancha dessas, né? Você não, você não supre.
um rombo, uma falha enorme dessas. Eu acho que isso vai servir de exemplo do e não se fazer, né? Do e não ser seguido, do e não ser pautado, de como não fazer política. O que me conforta em meio a tanta desgraça é a transparência da crueldade. Olha só. Muito nítido, né? Você consegue ver, é tudo muito nítido. Não tem nada debaixo dos panos. É na Sabe? cara da gente, né? Não tem nada debaixo dos panos. Tá tudo ali, tá tudo exposto para quem quiser ver. Esse despertar, ele tá acontecendo de forma gradativa, mas ele tá acontecendo. Mas é isso, ainda vamos enfrentar períodos difíceis, eu acho. Eu espero que você esteja errada, mas infelizmente você está certa, porque é complicado, né? Esse tipo de governo que tem acabado com tudo, eu acho que a gente vai demorar muito para voltar ao normal. Falando em normal, como é que tá a tua quarentena, Leandrinha? Meu amor, o início da minha quarentena, eu até achei, eu achei, eu tinha pegado Covid, meu Deus, é apavorada. Que isso? Não, mas eu não peguei. Eu tenho amigdalite, e aí eu tive Certo, alguns sintomas de febre, alguma coisa. Mas eu tô me mantendo mais isolada, sabe? Eu tô evitando certo. viajar, eu tô evitando aglomerações, eu tô evitando. Para toda viagem de trabalho eu faço teste, eu volto, eu Legal. me mantenho isolada. Agora, por exemplo, eu estou no interior, porque Ah, bacana. na metrópole tá tipo um house, assim, e aí a gente fica com receio, né? Então eu optei vim pro interior. Mas é isso, tentando criar novos hábitos, né? E aí é o tal do novo normal, né? Tentando normalizar. Você É, acredita no novo normal? Acho, não é uma questão de acreditar, eu acho que é viver, né? Eu Já estou estamos no inseridos, novo né? normal, né? A gente já está com medo, a gente já está de máscara, a gente já está mantendo isolamento, a gente já está mudando os nossos hábitos, a gente não está mais abraçando as pessoas. Então não é uma questão de acreditar, você já está vivendo o rolê, sabe? É isso, você tem que lidar, entender e mais do que nunca é necessário essa conscientização, né? Uma vez que as minhas atitudes, os meus atos impactam diretamente na vida de outras pessoas. Uma vez eu posso pegar o vírus e transmitir o vírus, né? Enfim, Me fala uma coisa, qual que é a sua emoção quando você ouve uma pessoa negacionista dizendo que a máscara não dá resultado, que não adianta passar álcool em gel, que esse vírus é um vírus comunista? Qual que é o seu sentimento? É um sentimento de raiva? É um sentimento de indiferença? Como é que você sente nisso? Porque tem, né? é o sentimento que eu tenho quando eu ouço falar que a Terra é plana, sabe? E é um misto, eu olho e falo, mano, jura, quanta ignorância, sabe? Quanta a palavra é ignorância mesmo, sabe? Como você olha Manaus, gente, Manaus, Pois é, pelo amor de Deus, pois é. sabe? E é Manaus. Como você olha para essas situações e não se dá conta que isso é uma realidade. Eu lembro, a primeira vez que a ficha caiu para mim foi quando a pandemia já estava se alastrando, né? E aí eu vi corpos tumultuados na Itália, pessoas Sim. sendo enterradas uma em cima das outras. E aí eu falei, beleza, beleza, tá na Itália, né? Tá. E aí, quando eu vi isso acontecendo no Amazonas, em Manaus, inclusive, das pessoas sendo enterradas em obras coletivas, em montoados, eu falei, mano, chegou, tá aí já, tá?
tá instaurado. A gente Tá agora vai... acontecendo, né? Tá acontecendo, é verdade. E eu lembro de um choque muito grande. Eu lembro quando eu saí de casa essa semana. Eu fiquei muito chocada, porque eu falei, gente, e agora? A gente sai, a gente não tem nada para combater isso, a gente não sabe como cuida, a gente não sabe muito bem como transmite até então, né? A gente não sabia como transmitia, como evitava, quais eram os protocolos de higienização, uma vez a higienização não era um hábito do brasileiro, né? A gente não passa álcool em gel nas mãos, a gente não lava as mãos com frequência, a gente não higieniza os nossos alimentos. E aí, a gente vai fazer, né? Quais os protocolos? Eu vejo muita ignorância, eu vejo que muita pequenez, né? Pensar e essa doença e esse vírus não vai chegar na gente e não é letal, né? E a gente vai. E isso é só uma gripezinha, sabe? Isso não dá para encarar isso como uma gripezinha, entendeu? Eu acho que o buraco ele é bem mais embaixo, assim, nesse sentido, sabe? Eu acho que a gente ainda tem que aprender muito como lidar com isso, mesmo pós-vacina, sabe? Mesmo a Sim. chegada da vacina, e ainda a gente nem sabe como vai acontecer no Brasil, né? Até então a gente não tem perspectivas, né? Mas O, você tá o esperançosa? embaçaram pra gente, e vai ser no dia D e na hora A, Na né? hora H. No dia D e na hora A. Eu tô esperando o dia D e a hora A. É isso, sabe? Mas, ô Leandrinha, você tá esperançosa? Com essa vacina chegando no Brasil, as pessoas sendo vacinadas e a Eu tô. gente podendo fazer o que a gente Eu precisa? não posso. É óbvio e tem uma realidade. A gente não vai conseguir vacinar todo mundo de uma vez, né? Aham. Isso é um fato. Mas eu tô esperançosa. Eu tô esperançosa porque é a única possibilidade, né? A gente não É. tem muito o que pensar. A gente não tem muito o que fazer. Então, quanto mais pessoas forem vacinadas, quanto mais pessoas tomarem essa vacina, terem a consciência que essa vacina é importante, é eficaz, isso me deixa mais confortável, sabe? Me deixa mais tranquila. Agora é isso, né? Entender o passo a passo, né? Entender como vai funcionar isso, quem serão as primeiras pessoas a serem vacinadas, né? Quais as medidas a gente ainda vai ter que continuar tomando, né? Para que essa pandemia não faça mais vítimas do que já está fazendo. Né? Sim, eu faço das suas as minhas palavras. Eu também espero que isso acabe logo, que a gente tome essa vacina. Eu, como artista que trabalha com o público, é muito difícil a gente não ter trabalho, é muito difícil a gente ter que procurar alternativas para poder trabalhar, porque a gente trabalha com aglomeração, a gente trabalha com o público, né? Então é muito, muito Sim, complicado. Então eu espero mesmo. Leandrinha, vamos mudar um pouquinho de assunto? Eu quero bora. saber uma coisa de você. Eu queria saber como é que foi a sua transição. Nossa, muito leve, muito leve. Eu não tenho uma história Olha, triste pra contar em relação a isso, eu sempre falo isso. que ótimo. Para mim era muito mais uma questão difícil e dolorosa lidar com o meu corpo com deficiência do que a minha transição. A minha transição foi muito leve. Uma vez eu estava de acordo com a especificidade do meu corpo arreada, por ser um corpo com deficiência, externalizar a mulher que tinha dentro de mim foi o menor dos problemas. Sabe? Tipo, eu comuniquei a minha família e a minha família super entende, é lógico, né? Eu tenho o privilégio muito grande de ter uma família que me acolhe e me entende e me abarca. Então, quando eu comunico a minha família já entende o quanto era prioridade esse ser mulher, né? Sim. Então, foi muito leve. Isso é um privilégio, né? É um privilégio. Muito, muito óbvio. O eu vivo não é a realidade de LGBTs dentro do meu país, né? Então, foi bem leve, foi bem fluido nesse sentido.
A minha questão da minha sexualidade sempre foi tratada com muita leveza. Eu sempre tive muita autonomia para expressar a minha sexualidade, para lidar com a minha sexualidade. Então, foi bem leve e muito com receio meu também, né? Porque eu tinha medo de contar para minha família, por exemplo. E, de repente, eu percebi, e, mano, eu tava com as melhores pessoas do planeta, saca? Não Que tinha maravilha. errado, sabe? A minha mãe me apoiando, a minha avó me apoiando, todo mundo me apoiando, não tinha como isso dar errado. Então, foi bem leve, foi bem fluido. Sim, aliás, eu pesquisando sobre sua vida, eu vi um vídeo seu, e aí mostrou sua mãe, eu acho que a sua irmã, sua avó. Que família linda, que família, mas linda assim, no literal, elas são muito bonitas. E ouvindo elas falarem assim, sua vozinha falando sobre a decisão de operar sua coluna ou não, sua mãe falando sobre você. Eu achei aquilo tão lindo. Parabéns pela sua família é maravilhosa. Ah, obrigada, obrigada, elas são mesmo. Eu fui criada por mulheres incríveis e, sem dúvida nenhuma, grande parte da mulher que eu sou hoje, eu habitei, eu extraí dessas mulheres que me criaram, mesmo assim, de verdade. Que maravilha. Eu queria muito te falar isso, porque eu fiquei muito impressionado. Então, Leandrinha, eu queria saber o seguinte, como que é os seus relacionamentos amorosos? Porque você é PCD, uma mulher trans, gera uma, uma forma é, não normal, né? Eu não queria dizer essa palavra, mas Sim. assim, como é que é isso pra você? Você ter uma vida onde você namora, você tem os seus relacionamentos, você tem as suas paqueras, enfim, como é que é isso? Mano, a primeira coisa que a gente tem que falar é o direito à sexualidade para mulheres com deficiência é algo extremamente negado. E o direito à sexualidade, por exemplo, ela é também afetividade. Nós, mulheres com deficiência, a sociedade determina que não somos dignas de afeto. E ninguém vai ser capaz de amar o nosso corpo, de desejar o nosso corpo, é, de se entregar para o nosso corpo, né? E a narrativa que eu faço vai muito contra isso, né? Eu tenho 9 anos de carreira e durante 9 anos eu impulsionei pessoas com deficiência. Eu impulsionei mulheres com deficiência a se olharem no espelho, a se entenderem enquanto mulheres gostosas pra caralho, fodas pra caralho, cheias de si, e capazes de dar e receber prazer, dar e receber afetividade. Os meus relacionamentos, de modo geral, eles sempre incomodaram muito. Eu sempre fiz questão de expor o quanto era natural, o quanto era leve e um homem pudesse me amar, e um homem Claro. pudesse me desejar, e um homem pudesse me ter enquanto um símbolo sexual dele, sabe? E isso é inaceitável para a sociedade. Para a sociedade, e primeiro entende que mulher não pode expressar sua sexualidade, e muito menos se essa mulher for uma mulher com deficiência. Então, acaba e os meus relacionamentos sempre geraram esse. Desculpa. Os meus relacionamentos sempre geraram esse desconforto, né? Esse atrito aos olhos das pessoas. Porque as pessoas ainda estão acostumadas a relacionamentos engessados, cis, heteronormativos, onde o, o corpo ele dita muito, né? E aí a grande regra dos relacionamentos é a estética, né? Se você é magro e se envolve uma pessoa gorda, o seu relacionamento é um relacionamento incomoda. Se você é negro É verdade. e resolve
namorar uma pessoa branca, o seu relacionamento é um relacionamento que incomoda. Se você tem uma deficiência e namora uma pessoa sem deficiência, o seu relacionamento incomoda pra caralho. No meu caso, por exemplo, as pessoas sempre via os meus parceiros como homens dignos de receber o prêmio Nobel, sabe? Tipo, meu Deus, e vitorioso, e homem bom, ele está um corpo com deficiência, olha que homem bondoso, sabe? E não, mano, tipo, não, ele sabe, ele só é um homem e se apaixonou Sim. por uma pessoa com deficiência, sabe? E essa pessoa com deficiência pode ser tão filha da puta quanto é outra pessoa, sabe? Então, e eu faço ao longo da minha carreira, expondo os meus relacionamentos, nadar contra essa corrente, né? É quebrar esses estereótipos de que pessoa com deficiência não pode se envolver com ninguém, não pode ter autonomia sexual, não pode expor seus relacionamentos. Enfim. Sim, e isso é tão medíocre, né? É uma coisa tão medíocre, né? Porque somos todos iguais. Os PCDs também amam, os LGBTs também amam. Todo mundo merece amor, né? Todo mundo merece afeto, carinho. E eu queria dizer para você, te perguntar o seguinte: tem um vídeo seu no seu canal, você putíssima da vida, falando Eu, eu, sobre. eu queria só fazer uma adenda. Quando eu não Sim. estou puta, né? Quando eu estou É. puta, na Ma- realidade. Mas esse me chamou muito a atenção. Eu assisti todos, mas esse me chamou muito a atenção. Que era uma polêmica sobre os estudos acadêmicos de homens e mulheres trans. O que foi que aconteceu, Leandrinha? Mano, já tem muitos anos, já tem uns 2, 3 anos, eu não faço mais, eu não participo mais de trabalhos acadêmicos, nenhum. Certo. A não ser, nenhum não, mentira. A não ser para pessoas trans. Se pessoas trans estiverem dentro da academia e quiserem fazer um trabalho sobre pessoas trans e me chamarem, eu tô dentro. De resto, eu não faço mais trabalhos acadêmicos para ninguém. O que acontece é que a abordagem, a gente é visto somente enquanto objeto de pesquisa. A gente é visto somente como um número, como fonte. Certo. Beleza. Aí vão chamar a Leandrinha para falar de prostituição. Gente, o que eu sei sobre prostituição? E eu sei sobre estar na rua exposta à violência, exposta a ISTs, exposta a marginalidade. Eu não sei nada sobre isso. Sabe? Uhum. Eu vivo essa realidade. Eu não estou na pele dessas meninas. Sabe? O meu dever, estando em cima de um palco, por exemplo, é lembrar que essas meninas existem. Sabe? É lembrar Uhum. que muitas delas estão botando a vida em risco para se sustentar no dia seguinte. Entendeu? Eu não tenho essa vivência. O que acontece é que esses estudos, eles não vão falar com essas meninas. Sabe? Além de pegar pessoas para silenciar o verdadeiro objeto de estudo, ainda usa uma pessoa que não tem embasamento para isso, né? Eu não posso falar de marginalidade se eu não vivo, sabe? Eu não posso, eu não vou falar, sabe? É desleal comigo, é desleal com quem realmente vive essa realidade. E a outra coisa que me incomoda é, beleza, o trabalho acadêmico é como resolver o problema da violência na prostituição das mulheres trans. Beleza, aí esse trabalho acadêmico, todo mundo passa, ganha os pontos, e esse projeto morre. Então não tem uma preocupação, não tem uma cautela em esses personagens.
Quem são esses personagens? Não tem uma preocupação de como abordar esses personagens. Sabe? O jeito e essas pessoas chegam em mim, por exemplo, e olha, eu sou uma figura nacional, enfim, alcança milhares de pessoas, o jeito e chegam em mim já é uma maneira escrota, já é mecânico demais, já é desumano, sabe? Como essa abordagem chega nas meninas que têm mais vulnerabilidade, nas meninas que estão expostas a mais vulnerabilidade. Elas não são lidas enquanto nada, sabe? Elas são lidas enquanto apenas objeto de estudo para preencher lattes de faculdade, É sabe? E não exatamente tem jeito. isso, é exatamente isso. A falta de cuidado nada mais é que um desespero para a nota de um TCC, talvez, né? Sim, Não existe um respeito. E isso assim, isso é, como você diz, é muito desumano mesmo. Eu acho que as pessoas elas precisam estudar com verdade, né? Não só para preencher uma notinha, um pontinho, como você mesmo disse no vídeo. Eu espero que isso mude, espero que isso já tenha mudado, aliás. eu acho que isso vai mudar. é, Primeiramente, quando mais pessoas trans ocuparem a academia, Aham. e quando mais pessoas trans não aceitarem fazer esse tipo de trabalho, Uhum. sabe? Então, beleza, eu só faço se for para pessoas trans ou se eu for muito bem remunerada. Senão eu não faço, Certíssimo. entendeu? Certíssimo. Eu acho que essa consciência é muito necessária. E tem que ser algo muito raro, porque senão a gente ainda vai continuar invisibilizando corpos trans. Exatamente. E esse tipo de estudo vai ficar arquivado na faculdade sem fazer absolutamente nada do que ele deveria ter feito, né? Sim. Esse é o problema, né? Agora me diz uma coisa: por que estudar teologia? Ai, meu amor, todo mundo me pergunta isso. Gente, ninguém, não é possível, ninguém incomoda tanto uma travesti da teologia. Tô brincando, gente. Mas é muito louco, né? Eu sempre tive muito boas relações com religião, mesmo entendendo todo o impacto que ela teve negativamente na minha vida. Eu sempre tive boas relações, eu sempre fui uma pessoa extremamente curiosa, Uhum. em saber qual era o Deus que eu estava estudando, eu estava lendo, para qual Deus eu orava, né? Uhum. A religião sempre esteve muito presente. E inclusive, o curso da minha faculdade, quem apresentou o curso para mim foi a minha mãe. Eu Que iria, legal. eu iria um curso e falasse sobre política, eu iria um curso e falasse sobre economia, e falasse sobre história, e não fosse algo totalmente tendencioso religioso, né? Então, minha mãe disse sobre esse curso para mim, eu falei, gente, é a hora, vamos cursar teologia. Porque Então, normalmente, é só fazendo um parênteses, normalmente as faculdades de teologia ou são igrejas evangélicas, ou fazem parte do grupo, né? sim, sim. Então, na minha grade, eu vou abordar várias coisas, né? Eu tenho ali história, eu tenho política, eu tenho economia, eu tenho sociologia, tenho de tudo um pouco, história da religião, ciência política, eu de tudo um pouco. Então, e sobre, não é só sobre fé, né? É sobre história, é sobre religião, né? Uhum. Isso é muito importante. Eu sou uma pessoa, eu não tenho uma religião. Eu costumo dizer, eu sou uma ateia religiosa. Eu não tenho eu não tenho um Deus específico, mas eu não deslegitimo a importância e o impacto e esses deuses e a presença de divindades têm no impacto na sociedade. Então, eu não deslegitimo a grandeza de se mover através da religião, mas não tenho uma fé, não tenho nenhuma crença. Tanto eu também pesquiso filosofia, eu pesquiso a teologia da morte de Deus, baseada em Nietzsche, e vai muito contra essa autonomia religiosa, Completamente. totalmente
o quanto somos seres independentes se não tivermos um Deus, então isso é bem legal. Sim, e é muito bom porque, como você não tem uma fé e você vai destrinchar, porque o curso de teologia também é isso, a hora que você chega na hora da homilética, da exegésia, da hermenêutica, tudo isso faz a gente entender sobre assuntos que a religião não nos fala, que os teólogos não nos dizem. E isso é muito bom, né? Quando você pega o grego que Paulo disse certas coisas que a religião prega completamente errado. E eu acho que isso, para uma ateia religiosa, é um prato cheio. Ah, eu gosto de brincar com isso, sabe? Eu acho que é a possibilidade que a gente tem de começar a criar novos nortes filosóficos para a nossa vida mesmo, sabe? Aham. Eu fiz uma vivência islâmica muçulmana no início do ano passado. Foi uma das melhores experiências da minha vida. Eu pretendo vivenciar outra religião, eu acho, esse ano ainda. Eu acho que eu vou fazer hinduísmo. Já tô estudando para fazer uma vivência hindu. Ah, então, e essa autonomia de entender o que cada religião pode me oferecer, ela é potente. E, de Que verdade, maravilha. eu não acho que a gente está tão distante de daqui 300 anos, daqui 400 anos, a gente tem um outro livro sagrado. A Uhum, religião está mudando. A uhum. religião raramente está mudando. As religiões estão aprendendo a se adaptar, porque se elas não se adaptarem, elas vão perder fiéis. E a gente sabe quantos fiéis giram esse planeta, né? Então, está acontecendo. Então, eu estou estudando para caralho, eu estou me matando de estudar, estou me preparando para caralho. Quem sabe, não é mesmo? Daqui uns 300 anos, um livro segundo Leandrinha, num livro sagrado. Olha que maravilha. Eu adoraria. De verdade, eu sempre brinco com isso com os teólogos, amigos meus. A gente realmente não acha algo distante, sabe? Eu não Sim. acho. De verdade, eu acho que mais do que nunca, a religião está atenta em se parecer mais com as outras pessoas, sabe? Uhum. Quando a gente vê essas respostas do catolicismo, por exemplo, em relação às mudanças do papado, e o papado veio mudando ao longo dos séculos, e isso já vem acontecendo de forma muito lenta, de forma muito gradativa, mas já vem acontecendo, então não é improvável, não acho mesmo ser improvável que a gente possa ter autores mais reais no livro sagrado, assim. E Como é que esse você livro gostaria de é um livro sagrado, né? Como é que você gostaria de morrer, Leandrinha? De morrer, É. nossa, acho que ninguém não me perguntou isso. Eu acho que eu gostaria de morrer em silêncio. Não gostaria, uma coisa que me desesperaria, eu acho, é morrer lutando pela minha vida. Hospital, tubo, essas Não, coisas, morrer né? lutando. Eu já quase morri lutando pela minha vida, né? Várias Uhum. vezes durante a minha infância. Eu passei a minha infância em hospitais fazendo muitas cirurgias. Em várias delas eu já tive muitas paradas, enfim. Eu já quase morri lutando pela minha vida. Então eu não iria morrer lutando pela minha vida, não. Eu acho que a todo momento eu boto a minha vida em risco, sabe? Eu sei o quanto meu corpo incomoda, eu sei o quanto meu corpo tem uma mira, eu sei o quanto é o desejo de muitos e o meu corpo não exista mais. Então eu já estou lutando para viver o tempo todo. Então se eu quiser morrer, eu iria morrer tranquilíssima dela, sabe? De preferência, um mal súbito, sabe? Tipo, morreu e foi. Um beijo. E foi.
Maravilha. Leandrinha Duarte, o que é a vida? A vida é composta por estágios. E a gente a todo momento está aprendendo, a todo momento está errando para aprender, a todo momento a gente ensina, a gente aprende. A vida é uma constante aprendizagem. Eu acho que quando a gente entende a nossa função de ser seres ensinam e aprende, eu acho que é mais leve. A gente sente menos culpa. Eu acho que essa ciência faz com que a vida seja fluida, sabe? Eu acho que leveza mesmo. Leandrinha Duarte, o que é a vida? Alô? Leandrinha Duarte, o que é a vida? Eu acho que a vida é uma constante aprendizagem. A vida é algo que mostra pra gente, a gente a todo momento estar nela para aprender, para ensinar, para aprender, para ensinar. E uns erros, uns acertos, umas pessoas que passam pelas nossas vidas. Se a gente se atentar aos pequenos detalhes, a gente vai ver que estamos em constante aprendizagem. A vida é aprendizagem. Que maravilha. Querida, eu quero te agradecer e antes de qualquer coisa, de qualquer agradecimento, eu quero que você olhe para a sua câmera aí e fale o que você quiser. Ai, arrasou. Eu, primeiramente, gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui. Eu iria agradecer imensamente, mesmo em momentos tão difíceis, novamente, eu torno a dizer, momentos como esse, trocas de ideias como essa, são revolucionárias. Para você que está me assistindo, me ouvindo, você sabe qual o seu papel dentro desse contexto em que vivemos? Você sabe o quanto você impacta, o quanto você transforma? Você está usando a sua história para transformar outras histórias? Você está mudando vidas? É uma responsabilidade muito grande impactar vidas. Impactar vidas também faz com que o nosso convívio em sociedade seja novamente mais leve, mais fluido. Se colocar no lugar do outro é de uma sensibilidade do caralho. Se coloque no lugar do outro, ouça mais as pessoas. E sale também. Ajude a construir outras potencialidades mesmo. Que maravilha. Muito obrigado, querida, pela sua presença. Essa conversa foi maravilhosa. Eu queria pedir para você, não sai daqui não. Eu vou só despedir de todo mundo e aí a gente volta para eu falar com você em off, pode ser? Arrasou, perfeito. Maravilha, então, gente. Leandrinha, obrigado, querida. Beijo. Beijaços. Gente, olha só que maravilha. Conversamos com Leandrinha Duarte, essa pessoa super iluminada, super incrível, super atenta ao que está acontecendo, sabe o que quer, sabe por que veio, e eu acho que é isso que a gente precisa aprender, né? Esse programa de hoje eu acho que
muito aprendizado para a gente. E eu quero agradecer mais uma vez a presença de vocês aí do Facebook, do IGTV, do Instagram. Não se esqueçam, @entrevistador digital lá no Instagram. Em todas as plataformas de podcasts estamos. Quero agradecer você também aos ouvintes que estão ouvindo este programinha. Muito obrigado a todos vocês. E semana que vem, claro, a gente está de volta com alguém sempre muito interessante para se conversar. Olha só, fui!